Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. O ressurgir da Europa. No dia de Natal do ano 800, durante a missa celebrada na Basílica de São Pedro em Roma, Carlos, rei dos francos e dos lombardos, mais conhecido como Carlos o Grande ou Carlos Magno, foi aclamado imperador e coroado pelo Papa. Pela primeira vez, desde a queda do Império Romano, tinha surgido um soberano com a força suficiente para unificar a Europa Ocidental sob seu cetro. No transcurso do seu longo reinado, Carlos Magno estendeu o reino que tinha herdado do Alba ao Ebro e do Mar do Norte a Roma. Sua coroação pelas mãos do Papa demonstrou que depois de 400 anos de caos, a Europa encontrava-se no caminho de recuperação. Sendo assim, Carlos Magno não só se interessou pelas conquistas de sua coroação, mas também levou à sua corte os eruditos e artistas mais importantes do seu tempo. Homens que resgataram do esquecimento grande parte dos ensinamentos clássicos que se transmitiram às gerações posteriores, acrescentando-lhes os próprios conhecimentos e melhorias. Carlos Magno morreu no ano 814, e a ilustração deste manuscrito medieval, muito posterior à sua época, nos mostra como a sua vida é pesada na balança do céu, enquanto as forças do mal aguardam com ambição um momento de arrebatar sua alma para conduzi-la ao inferno. A unidade estabelecida por Carlos Magno em breve foi desfeita. Sob seus descendentes, o império desintegrou-se, os reinos surgiam e caíam, até que foi aparecendo gradualmente uma clara diferenciação entre as terras do Oeste, que formaram a Alemanha, e as terras do Oeste, que se converteram na França. Ambos os reinos sofreram graves perdas em seus confrontos recíprocos pelas mãos dos invasores do Norte, os vikings. Estes povos guerreiros procediam da Escandinávia e realizavam principalmente incursões pelo mar, mas posteriormente se mantiveram em assentamentos permanentes, lutando frequentemente a cavalo e conquistando algumas zonas do oeste da Inglaterra. As incursões vikings no oeste da Inglaterra começaram no final do século VIII, embora tenha sido mais de 100 anos depois do que se pensava, quando chegaram aqui a Flamborough Head, no oeste de Yorkshire. Este pequeno contorno das brancas calçadas de Flamborough Head foi cenário da sua bem-sucedida investida, embora ficasse conhecida como a Onda dos Holandeses. No ano 793, uma frota de barcos vikings desembarcou na ilha de Lindisfarne, junto à costa de Nottinghamland, onde os primeiros cristãos estabeleceram um dos primeiros mosteiros e realizaram os evangelhos de Lindisfarne no ano 700. O primeiro mosteiro foi destruído e substituído por este priorado, construído pelos normandos no século XI. A primeira abadia em Wisby, ao norte de Yorkshire, foi fundada no ano 657 por Saint Hill, numas terras outorgadas por Oswey, o rei da Northumbria. Os vikings destruíram a abadia no oeste da Inglaterra, sua substituta normanda também desapareceu, e as ruínas que ainda restam datam do século XIII.
Os muçulmanos da África do Norte atacaram o sul da Itália, Sardenha, o sul da França e o norte da Espanha. Atacaram todas as embarcações existentes no Mediterrâneo Ocidental e no final do século IX e X retiram dos cristãos uma série de áreas substanciais do sul de Europa. Acabando finalmente o século IX, os guerreiros magiares, partindo da Ásia Central, atacaram em ondas sucessivas os vikings, os muçulmanos, penetrando até o coração da Europa Ocidental. Durante mais de um século, as terras da cristandade latina eram sempre cidadelas cercadas. Com o tempo se estabeleceram. Os muçulmanos foram mantidos à distância e no ano 955 Otto I, rei da Alemanha, obteve uma esmagadora vitória sobre os húngaros junto ao rio Lech. A Europa Central podia finalmente desfrutar de um futuro mais seguro e em paz. No ano 962, em Roma, o vitorioso Otto foi coroado imperador do Ocidente, como sucessor de Carlos Magno. Esta magnífica coroa de joias incrustadas, utilizada na sua coroação, sobreviveu incólume ao longo dos séculos. Entretanto, no Oriente, o Império Bizantino recuperava-se da sua decadência, favorecida por amargas divisões religiosas. As terras anteriormente perdidas perante ao impulso do Islã foram reconquistadas e na segunda metade do século IX, a grande Igreja Ortodoxa levou à conversão o sul da Europa Oriental. Os santos Cirilo e Metódio foram os primeiros missionários que obedeciam à cristandade ortodoxa, em vez da Igreja Romana. Eles converteram os eslavos e os outros povos. E num prazo de 100 anos, a antiga Rússia, Quebana, foi convertida ao cristianismo pelos missionários de Constantinopla. Hoje em dia, o cristianismo ortodoxo ainda floresce em muitas partes da Rússia. Poucas pessoas do Ocidente se deixariam assombrar perante a estas cenas de celebração da Páscoa na reconhecida igreja de Zagro, ao norte de Moscou. Efetivamente, o monastério de Zagros é a sede patriarcal e o centro da cristandade russa. Em grande parte da Europa Ocidental, a autoridade permanecia fragmentada. Os poderosos barões que originariamente tinham mandado exércitos distantes e presidido tribunais de justiça em nome do seu reino, agora mantinham uma lealdade insignificante ao seu monarca e transmitiam seu título e seu poder a um filho ou outro descendente, quase sempre sem oposição. Também controlavam o bispado e os mosteiros e se consideravam os amos das igrejas menores. Alguns, como o duque Guilherme da Normandia, conquistaram até reinos inteiros que conservaram por direito próprio. Estes tapetes de Vaillier ilustram a conquista da Inglaterra em 1066. Em muitas zonas da Europa, terratenentes menores, conhecidos como whites ou cavalheiros, também tentavam expandir suas propriedades, obter os máximos rendimentos e incrementar seu poder sobre aqueles que as cultivavam. Tanto os nobres como os cavalheiros utilizavam técnicas similares. Quando no século XI uma relativa paz reinava na Europa, os latifúndios foram consolidados e se incrementaram os rendimentos extraídos da mão de obra. Em muitas áreas ao longo das costas do Mar do Norte e em outros lugares, se recuperaram centenas de quilômetros quadrados de terra improdutiva e começaram os cultivos.
O trabalho era realizado por camponeses à procura de novas oportunidades de subsistência, mas com maior frequência era levado a cabo pelos representantes do proprietário. Não obstante, uma grande parte da Europa permaneceu por muito tempo coberta de bosques, pântanos e dunas de terra. As povoações e as cidades desfrutavam de uma rápida expansão. Na cidade de Colônia, Alemanha, foram construídos 3 perímetros de muralhas em 1 século e meio, alcançando a cidade mais do dobro de sua dimensão original. A análise mostra um marcado incremento da população, até alcançar seu ponto máximo no ano 1300, quando a Europa talvez tivesse 4 ou 5 vezes mais habitantes dos quais tinha 300 anos antes. Em todos os lados, as cidades incrementaram sua população. Em 1143, por exemplo, um conde alemão reconstruiu Liver. Enviou mensageiros a todos os países, conta o cronista Helmond, para convidar todos os que padeceram fome por falta de terras para virem a Liver com suas famílias. O resultado foi que as pessoas acudiram massivamente à cidade. Sua prosperidade se vê refletida nestas esplêndidas casas de mercadores da Idade Média avançada. As cidades firmaram tratados recíprocos para reduzir os conflitos e facilitar seu acesso aos respectivos mercados. Os tratados foram a base da Liga Hanseática, sob a chefia de Liver. Durante um tempo, uma completa rede se estendeu de Liver a Londres, no ocidente, e a Northgrow, no oriente. A Liga tratava em igualdade de condições com os soberanos das terras pelas quais passavam as rotas e assim conseguiram fornecer a toda a Europa madeira, peles, pescado e grãos. Nesta ilustração vemos o buliçoso porto de Hamburgo. No sul, o Mediterrâneo, que durante quase 3 séculos tinha sido quase um lago árabe, era aberto pelos marinheiros italianos. As bases árabes nas ilhas foram destruídas junto com suas praças fortes no norte da África. Os mercadores de Gênova navegaram principalmente ao longo das costas da França e Espanha, partindo de Pisa. Os comerciantes viajaram para o sul, chegando tão longe como as costas de África. As embarcações venezianas viajaram até Constantinopla, Síria e o Levante. Os homens de Amalfi seguiram umas rotas similares às dos venezianos e também viajaram para o sul. Além disto, uma rede de rotas comerciais terrestres unia o norte do Mediterrâneo com a Inglaterra e os Países Baixos. O rápido crescimento do comércio no Mediterrâneo, com a conseguinte expansão das cidades portuárias italianas, foi seguido por uma notável expansão do território da Europa, para além das suas antigas fronteiras medievais. Esta expansão se devia às cruzadas. Os estados cruzados estabelecidos na Palestina e na Síria dependiam das rotas comerciais italianas, que transportavam seus fornecimentos. Nenhum dos portos italianos se destacaria tanto como Veneza, que ampliaria sua frota até o início do século XIII e se tornaria indispensável para os cruzados e invencível como potência naval mediterrânea. O impulso inicial às cruzadas foi do papado. Desde os tempos de Carlos Magno, a Igreja Romana tinha caído sob o controle dos seculares, mas no início do século XI apareceu um movimento reformista que melhorou as normas clericais e reduziu a dependência dos homens de igreja dos seus patrões seculares. A princípio, o movimento foi encabeçado pelos abades e seculares de conventos, como o de Cluny, em Borgonha. Mais tarde se difundiu às instituições religiosas mais distantes, como a Abadia de Ribot, o primeiro mosteiro cisterciense estabelecido no norte da Inglaterra e uma das ruínas monásticas mais grandiosas que podem achar-se na Grã-Bretanha. Muito antes do estabelecimento deste mosteiro, a partir da metade do século XI, este movimento reformista obteve o apoio de sucessivos papas. O papado estava disposto a dar as diretrizes do movimento aos cruzados, quando em 1095 chegou do Ocidente uma petição de auxílio do sitiado Império Bizantino. A resposta dos cristãos do Ocidente foi extraordinária e nunca voltaria a repetir-se. Dezenas de milhares se puseram em marcha por terra e por mar em direção à Terra Santa.
Muitos dos que ouviram a chamada para retomar a cruz e recuperar os santos lugares da Palestina para a cristandade o fizeram por sinceros motivos de devoção. Alguns deles procuravam o perdão dos pecados ajudando a expulsar os infiéis. Outros, os mais humildes, que acudiram primeiro e que morreram no caminho em sua maioria, confundiram a Jerusalém celestial com a Jerusalém terrenal, das que tinham ouvido falar nos sermões. Mas nem todos os cruzados foram impulsados pela devoção. Estevão, conde de Blois, tomou a cruz para fugir de uma esposa resmungona e, quando comprovou que o cerco de Antioquia era ainda pior, apressou-se em voltar para casa. Raimundo, filho mais novo do soberano de Nápoles, fê-lo para conquistar um principado para si no Oriente e o conseguiu na Antioquia. Juntos, estes soberanos ocidentais e outros como eles se reuniram com seus seguidores em Constantinopla em 1096, prestaram juramento de lealdade ao imperador bizantino e partiram para reconquistar as terras perdidas nas mãos do Islã. Ajudados pela desunião temporária dos estados muçulmanos que se opunham a eles, reconquistaram Nicéia em 1097, Antioquia em 1098 e, numa orgia de sangue, Jerusalém em 1099. Imediatamente, os cruzados, que não seriam mais de 10.000, criaram os seus próprios estados em Antioquia, Edesa, Trípoli e Jerusalém. E para defendê-los construíram magníficos castelos. Um dos mais impressionantes é o Castelo dos Cavaleiros, que ainda existe na Síria dos nossos dias. Como tropas de guarnição, utilizaram principalmente os membros das ordens militares, que se tinham formado especialmente para manter os sagrados lugares nas mãos dos cristãos. Este foi o começo da Ordem dos Cavaleiros, Hospitalários e Templários. Os mesmos cruzados viviam ostentosamente em suas cidades costeiras, como Assi, dependendo dos mercadores da Itália para satisfazer suas necessidades. Eles se converteram na elite colonial, permanecendo isolados atrás de suas maciças fortificações, tanto da população do lugar como de sua pátria, Ocidente. O isolamento contribuiu para o definitivo fracasso do movimento. Durante quase 100 anos, os cruzados conservaram suas posses no Levante, mas na última metade do século XII, os muçulmanos que os rodeavam recuperaram seu império. Poderosos caudilhos como Saladino do Egito conduziriam-no a um Jeddah ou Guerra Santa contra os invasores cristãos. Em 1187, meio século depois de sua reconquista, os cristãos perderam Jerusalém. A partir deste momento, os estados cruzados estavam sentenciados. Uma das principais razões deste fracasso foi a falta de forças disponíveis. A viagem ao Próximo Oriente era pelo menos arriscada no melhor dos casos. Aqueles que conseguiram chegar sãos e salvos sentiam frequentemente saudades dos seus lares e em breve decidiam regressar, mas nem todos o conseguiam. O cavaleiro cruzado cujo túmulo se encontra em Dorchester, Oxfordshire, foi um dos felizes, mas muitos morreram no caminho. Outros foram capturados, como Luís IX de França, que vemos aqui com sua sorridente esposa. E outros simplesmente se perderam, como o conde Hugo de Romênia, que começou seu regresso em 1249, mas não chegou à sua casa até 14 anos mais tarde. Aqui vemos a sua fiel esposa abraçada ao seu exausto marido, fraco e mais velho depois de sua longa privação, e que morreu pouco depois do seu regresso ao lar. As cruzadas não se limitaram às terras do Levante. No nordeste da Europa, os estados cristãos, que hoje configuram a Alemanha, Polônia e Hungria, conquistaram e converteram seus vizinhos pagãos mais orientais. Este movimento foi impulsado pelos cavaleiros teutões, conquistadores das terras da costa sul do Mar Báltico. O grande cineasta russo Sergei Eisenstein imortalizou os cruzados em seu filme trágico em Alexander Nevsky, realizado em 1939. Esta sequência nos mostra os cavaleiros atacando as tropas russas antes da batalha cimeira do filme, sobre a superfície gelada do lago Peipu em 1242, onde suas pretensões de novas terras foram neutralizadas.
Como os cavaleiros, templários e hospitalários, os teutões observavam um estrito celibato, assim como uma rigorosa disciplina. Mas conseguiram uma reputação de despiadados, pensaram que alcançariam a salvação pelo seu próprio sacrifício e por levar outros a Cristo, inclusive pela força, se fosse necessário. Difundir a palavra de Deus à ponta de espada não era tão incoerente como pode parecer-nos hoje em dia, dado que a cavalaria era ao mesmo tempo uma forma de vida, parte integrante da estrutura institucional de todos os reinos ocidentais. Cruzada muito diferente foi a que empreendeu o italiano Francisco de Assis, que pregou e viveu no primeiro quarto do século XIII. Sua paciente mensagem de paz e de compaixão para toda forma de vida foi um extraordinário contraste em relação com os métodos agressivos empregados pelos cruzados. Grande quantidade de castelos de pedra se construíram em toda a Europa Ocidental. A Torre da Homenagem de 18 lados foi construída na década de 1170, a poucos quilômetros no interior. O senhor feudal construiu este castelo em Flandyrgan, tanto para defender-se de seus vizinhos, como para defender Inglaterra dos possíveis ataques. Mais ao norte do castelo de Bamford, em Northumberland, se ergue majestosamente sobre o Mar do Norte a antiga capital dos reis de Northumberland. Ao princípio, os castelos se construíam como defesa, mas com maior frequência se convertiam em residências familiares ou centros administrativos, ou em ambas coisas. Os cavalheiros e os barões nem sempre eram vassalos, que obedeciam cegamente à autoridade de seus reis, centro dos seus próprios privilégios tradicionais. De vez em quando, as tentativas reais de centralização provocaram guerras civis, que forçaram os monarcas a fazer promessas, inclusive a dar umas garantias formais, como a Carta Magna da Inglaterra em 1215, de que respeitariam no futuro os direitos dos seus principais súditos. As vitórias constitucionais dos barões induziram os reis no século XIII a criarem as Assembleias dos Súditos, que não eram nobres como força de equilíbrio. Mas nos parlamentos, como foram chamados na Inglaterra e Escócia, o diferente status dos grupos era reconhecido claramente. Os nobres convocados individualmente formavam uma câmara, os cavalheiros eleitos junto com os representantes das cidades outra. Este foi o princípio do sistema parlamentário bicameral que em breve se difundiria para além da Europa. Todos estes desenvolvimentos foram acompanhados de documentos escritos dos quais realmente dependiam. Um dos mais famosos foi o registro de títulos de propriedade na Inglaterra, conhecido como Dusfer Book, ou Registro do Grande Cadastro, recopilado em 1086. A este seguiram rapidamente outros documentos administrados por seculares ilustrados, muitos dos quais tinham assistido às mais importantes instituições de ensino, como as universidades que começaram a surgir no século XIII em várias partes da Europa, como Paris, Oxford e Bolonha. No final do século XIII, portanto, a Europa Ocidental tinha desenvolvido uma cultura única, uma economia colonialista e uma forma muito característica de organização do Estado. Foi o resultado de uma fusão entre Oriente e Ocidente, de influências gregas, latinas e árabes. Mas houve um elemento puramente europeu, o poder e a influência da Igreja, e foi nas grandes catedrais como esta de Lincoln, onde a cultura da Europa medieval encontrou a sua expressão mais sublime. Estes desenvolvimentos ficaram confinados de momento à Europa. Os Estados Cruzados se desmoronaram em sua maior parte num século. As tentativas de transplantar o sistema ocidental às terras do Báltico e às planícies da Europa Oriental, da Hungria, foi um processo lento e doloroso. Não passou muito tempo antes destas conquistas serem esmagadas por um novo e terrível ataque procedente da Ásia Central, a investida dos mongóis, que quase conseguiria varrer toda a Europa cristã.